O peso que quase me venceu, mas a fé me sustentou. Era uma tarde de sábado, e o sol batia forte nas paredes descascadas da minha casa alugada. Eu estava sentado na mesa da cozinha com as contas espalhadas à minha frente: água, luz, aluguel, supermercado. Os números não fechavam há meses. O salário do meu trabalho como mecânico não era suficiente para cobrir nem metade das despesas e as dívidas só aumentavam. Minha esposa, Maria, entrou na cozinha com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não precisava dizer nada. Eu sabia o que ela estava pensando. Como vamos sair dessa? Já tentei mais 3 lugares hoje, ela disse, colocando um copo de água na mesa. Ninguém está contratando. Até os bicos estão escassos. Eu abaixei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Não era só o dinheiro. Era a vergonha. Eu sempre tinha sido o provedor, o homem que resolvia as coisas. E agora? Agora eu me sentia um fracasso. Foi então que meu filho mais velho, Pedro, de 12 anos, entrou na cozinha. Ele olhava para mim com aqueles olhos cheios de confiança, como se eu ainda fosse o herói dele. Mas eu sabia que se as coisas não mudassem, em breve ele também ia perceber que seu pai não conseguia mais segurar as pontas. Pai, hoje tem culto à noite, né? A gente vai? Ele perguntou, como se nada estivesse errado. Aquilo doeu mais do que qualquer conta atrasada. Como eu ia olhar para os irmãos na igreja sabendo que estava afundando? Como ia cantar louvores quando meu coração estava cheio de amargura? Mas então me lembrei das palavras do irmão João, um dos cooperadores mais antigos da nossa congregação. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco nelas. E foi isso que me fez levantar da cadeira. A decisão que mudou tudo. Naquela noite fui ao culto com um peso no peito, mas com uma determinação: eu não ia desistir. Não ia deixar que o desespero me afastasse da casa do Senhor. Quando cheguei, o irmão Paulo estava lendo Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquilo me tocou fundo. Não era uma promessa de que tudo ia se resolver no dia seguinte, mas uma certeza de que Deus via a minha luta. No final do culto, o irmão João se aproximou de mim. Ele sempre tinha um jeito de saber quando algo estava errado. Irmão Carlos, tudo bem? Ele perguntou, colocando a mão no meu ombro. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que era só cansaço. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou. Não, irmão. Não está bem. Estou afundado em dívidas. Não sei mais o que fazer. Ele não me deu um sermão. Não falou que era falta de fé. Só me olhou nos olhos e disse: Deus não desampara os seus. Vamos orar. E ali no fundo da igreja, quase escondidos, nós dois nos ajoelhamos. Não foram palavras bonitas. Não foi uma oração cheia de teologia. Foi um clamor. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não deixe a minha família passar fome. Me dá força para continuar firme, mesmo quando eu não enxergo saída. Quando me levantei, não senti nenhum fogo do céu. Não ouvi nenhuma voz. Mas senti uma paz que não fazia sentido. Como se, mesmo no meio da tempestade, Deus estivesse dizendo: eu estou aqui. A primeira resposta, um envelope inesperado. Na segunda-feira seguinte eu estava no trabalho, tentando consertar um carro com peças que mal davam para o serviço, quando o dono da oficina me chamou. Carlos, tem um cara aqui que perguntou por você. Era um homem que eu não via há anos. O irmão Márcio, que tinha se mudado para outra cidade, mas que sempre tinha sido um homem de oração. Carlos, ouvi falar das suas dificuldades, ele disse, sem rodeios. Deus colocou no meu coração te ajudar. Ele me entregou um envelope. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas de luz e água. Não é muito, mas é um começo. Deus vai te abençoar. Eu queria chorar. Não era só o dinheiro. Era saber que Deus tinha ouvido. Que Ele tinha usado um irmão, um homem comum como eu, para me estender a mão. Mas a prova não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. A provação que veio para me fortalecer. 2 semanas depois, minha esposa começou a passar mal. Primeiro, eram só dores de cabeça. Depois, tonturas. Quando finalmente conseguimos levar ela ao médico, o diagnóstico foi como um soco no estômago. Temos que investigar um possível tumor. As palavras do médico ecoaram na minha cabeça por dias. Tumor? Como? Por quê? Nós já estávamos lutando tanto. Mas dessa vez eu não me afundei no desespero. Dessa vez eu me ajoelhei. Lembrei das palavras do irmão João: as provas não vêm para nos destruir, mas para nos preparar para algo maior. E foi isso que me fez continuar firme. Não deixei de ir aos cultos, mesmo quando o coração doía. Continuei ofertando, mesmo quando o dinheiro era pouco. Porque se Deus cuida dos passarinhos, Ele cuidaria de nós. Orei com minha esposa todas as noites, lendo Salmos 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E então, coisa que só Deus poderia fazer, o tumor era benigno. Com tratamento minha esposa se recuperou. Não foi um milagre instantâneo. Foram meses de médico, remédio, oração e jejum. Mas Deus foi fiel. De recebedor a instrumento, como Deus me usou para abençoar outros. Depois dessa vitória, algo mudou dentro de mim. Eu já não era mais o homem quebrado que só pensava em suas próprias lutas. Agora eu queria ser usado. Comecei a ajudar na limpeza do templo. Depois passei a visitar irmãos doentes. E foi numa dessas visitas que conheci o jovem Lucas. Lucas tinha 19 anos e tinha se afastado da igreja. Ele estava envolvido com más companhias, usando drogas, e sua mãe, irmã Lúcia, chorava todas as noites pedindo a Deus que o trouxesse de volta. Quando eu o vi pela primeira vez, ele estava sentado na calçada com os olhos vermelhos e um cigarro na mão. Lucas, lembra de mim? Eu sou o irmão Carlos. Sua mãe me pediu para vir te ver. Ele me olhou com desdém. Não quero saber de igreja, não. Deus não se importa comigo. Aquilo me doeu, porque eu já tinha estado lá. Já tinha pensado a mesma coisa. Eu também achei isso um dia, eu disse, sentando ao lado dele. Mas sabe o que descobri? Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. E então, eu contei minha história. Falei das dívidas, do medo, da doença da minha esposa. Falei como Deus tinha me sustentado, não tirando as provas, mas me dando força para passá-las. Lucas não se converteu na hora, mas algo mudou nele. Ele começou a vir aos cultos. Primeiro só para dar uma olhada, depois para ficar. E 3 meses depois ele estava no batistério, sendo batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Quando ele saiu da água com lágrimas nos olhos, ele me abraçou e disse: "Obrigado, irmão Carlos. Se não fosse você eu ainda estaria perdido. Mas eu sabia que não tinha sido eu. Tinha sido Deus, usando um homem quebrado para restaurar outro. A multiplicação da bênção, como Deus abre portas quando obedecemos." Depois que Lucas se batizou, algo incrível aconteceu. Ele começou a trazer outros jovens. Seu amigo Rafael, que também estava nas drogas, veio a um culto e se arrependeu. A irmã Mariana, que tinha se afastado por causa de um casamento desfeito, voltou para a igreja. Até a mãe de Lucas, que já estava desanimada, renovou sua fé. E o mais surpreendente? Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Um dos irmãos da congregação, dono de uma pequena empresa de manutenção, me ofereceu um emprego fixo. Não era um salário milionário, mas era estável. O suficiente para pagar as contas, colocar comida na mesa e, o mais importante, continuar servindo a Deus sem preocupações. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus trabalha em silêncio. Ele não tirou as provas da minha vida. Ele me deu força para enfrentá-las. Ele não me fez rico, mas me deu o suficiente para ser grato. Ele não me poupou do sofrimento, mas me usou para aliviar o sofrimento de outros. A lição que levarei para sempre. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Eu quero te dizer uma coisa. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Você pode estar afundado em dívidas. Deus é provedor. Você pode estar doente. Deus é médico. Você pode estar perdido. Deus é o caminho. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: ficar firme. Não deixe de ir aos cultos, mesmo quando tudo parece sem sentido. Não pare de orar, mesmo quando parece que Deus não ouve. Não desista de ofertar, mesmo quando o dinheiro é pouco, porque Deus não desampara os seus. Hoje minha família está em paz. Minha esposa está saudável. Meu filho Pedro cresce vendo um pai que, mesmo nas lutas, não abandonou a fé. E o jovem Lucas? Hoje ele é cooperador na igreja, ajudando outros que estão onde ele já esteve. Tudo isso porque um dia, eu decidi não desistir. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A noite em que tudo quase desabou, e como Deus segurou minha mão. Eu nunca vou esquecer aquela quinta-feira, dia 12 de maio. O céu estava carregado, como se a própria natureza soubesse do peso que eu carregava no peito. Cheguei em casa depois de mais um dia de bicos daqueles que mal davam para o ônibus e um prato de comida. Minha esposa, Maria, estava sentada à mesa com as contas espalhadas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não precisava perguntar. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz tinha sido cortada pela 2ª vez naquele ano, e o remédio do Pedro, nosso filho de 7 anos, estava acabando. Já não sei mais o que fazer, Paulo. A gente ora, a gente jejuou, mas parece que nada muda. Ela disse isso com a voz trêmula, segurando um envelope rasgado onde a companhia de energia ameaçava cortar até a água. Eu me sentei.
Passei a mão no rosto e senti o cansaço de meses sem uma noite de sono tranquilo. Não era só o dinheiro. Era a vergonha de não conseguir sustentar minha família. Era o medo de ver meu filho crescer achando que Deus não ouve, que a igreja é só um lugar onde a gente vai para ouvir palavras bonitas enquanto a vida desmorona. Maria, amanhã eu vou lá no seu João de novo. Ele disse que se arrumar um frete me chama. Falei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ela só balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com o avental. E se não der? O que a gente vai fazer? Não tive resposta. O silêncio que falou mais alto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu me ajoelhei no chão frio do quarto, com as mãos tremendo. Não eram palavras bonitas, não era uma oração decorada. Era um homem quebrado, sem forças, só com um pedido. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é por mim que eu peço, é pelos meus filhos. Pelo Pedro, que pergunta por que a gente não tem luz. Pela Maria, que já não aguenta mais ver eu sair de casa com a cabeça baixa. Se o Senhor não nos ajudar, eu não sei mais para onde correr. E então, algo que eu nunca tinha feito antes, eu chorei. Chorei como uma criança com o rosto no chão, sem vergonha, sem orgulho. Porque ali naquele momento eu não era mais o irmão Paulo, o cooperador da igreja. Eu era só um homem perdido, precisando de um Deus que eu não via, mas em quem ainda acreditava. Quando me levantei, não ouvi nenhuma voz. Não vi nenhuma luz. Só senti uma coisa, uma paz que não fazia sentido. Como se no meio da tempestade alguém tivesse sussurrado, eu estou aqui. O envelope que mudou tudo. No dia seguinte, eu estava saindo para mais um dia de busca por trabalho quando o irmão Carlos, um dos cooperadores mais antigos da igreja, me chamou no portão. Paulo, o irmão missionário pediu para te entregar isso. Ele me estendeu um envelope branco, simples, sem nada escrito. O que é? Perguntei, confuso. Ele só disse que é para você. E que Deus proveu. Abrir aquele envelope foi como segurar o coração nas mãos. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado, da conta de luz e do remédio do Pedro. Não um centavo a mais, não um a menos. E um bilhete com um versículo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Eu não conseguia acreditar. Não era um milagre espetacular, não era dinheiro caindo do céu. Era Deus usando um irmão, um envelope simples, para me mostrar que Ele não tinha me esquecido. Quando cheguei em casa e contei para Maria, ela caiu de joelhos no meio da sala. Não choramos de tristeza dessa vez. Choramos de alívio, de gratidão, de uma fé que mesmo pequena como um grão de mostarda tinha sido suficiente. A provação que veio depois da vitória. Mas Deus não trabalha pela metade. Se Ele nos tirou daquele buraco, não foi para nos deixar acomodados. 2 meses depois, quando as coisas começaram a melhorar, o Pedro adoeceu. Febre alta, dores de cabeça constantes. O médico, depois de vários exames, nos chamou no consultório com um rosto sério. Encontramos um tumor. Precisamos de mais exames para ver a gravidade, mas é melhor se prepararem. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Todo o alívio que tínhamos sentido antes parece que evaporou. Maria segurou minha mão com tanta força que doeu. De novo, Paulo. Por quê? Ela perguntou mais para Deus do que para mim. Naquela noite não tivemos palavras. Só oração. E mais oração. E mais oração. Os irmãos da igreja souberam e começaram um jejum coletivo por Pedro. Não foi daqueles que a gente anuncia no púlpito, não. Foi silencioso, sincero. Cada família em sua casa, clamando a Deus. E então, depois de 3 meses de exames, quimioterapia e noites em claro, veio a notícia. O tumor regrediu. Não sabemos explicar, mas ele está sumindo. O médico, que não era crente, olhou para nós e disse algo que nunca esquecerei. Isso aqui não é normal. Alguém deve estar orando muito por esse menino. Nós só sorrimos, porque sabíamos quem era esse alguém. O jovem que quase perdemos, e como Deus o trouxe de volta. Mas a história não termina aqui. Porque Deus não nos abençoa só para nos fazer felizes. Ele nos abençoa para fazermos a diferença na vida de outros. Foi nesse tempo que conhecemos o Lucas. Um jovem de 19 anos, filho de irmãos da igreja, que tinha se afastado. Drogas, brigas, uma vida sem rumo. Sua mãe, irmã Lúcia, chorava todos os domingos pedindo oração por ele. Um dia, depois de um culto, o irmão missionário me chamou. Paulo, você já passou por lutas. Deus te usou. Agora, Ele quer que você fale com o Lucas. Eu não era pastor, não era evangelista. Era só um homem que tinha sido quebrado e restaurado. Mas obedeci. Encontrei o Lucas em um bar, bêbado, com os olhos vermelhos. Ele me viu e cuspiu no chão. O que você quer, velho? Veio me julgar? Eu me sentei ao lado dele, pedi uma água e falei. Não vim te julgar.
Vim te dizer que eu já estive onde você está. Só que pior. E Deus me tirou de lá. Ele riu, amargo. Deus? Onde ele estava quando meu pai morreu? Onde ele estava quando eu precisava? Eu não tinha respostas bonitas. Só tinha minha história. Ele estava onde sempre esteve, do meu lado. Mesmo quando eu não via. Mesmo quando eu xingava ele. Mesmo quando eu pensei em desistir. E então eu contei. Contei sobre o envelope. Contei sobre o tumor do Pedro. Contei sobre as noites de choro no chão do quarto. O Lucas não disse nada. Só ficou olhando para o copo vazio. Mas na semana seguinte, ele apareceu na igreja. Sujo, cheirando a cerveja, mas lá. E depois de alguns meses, depois de muitas orações e visitas, ele foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Hoje, o Lucas é cooperador. Ele visita jovens nas ruas, nas prisões, nos lugares onde a gente acha que Deus não chega. E toda vez que ele testemunha, ele diz a mesma coisa. Se Deus pode usar um cara como eu, que já esteve no fundo do poço, ele pode usar qualquer um. A lição que aprendi no silêncio de Deus. Muitas pessoas me perguntam, como você conseguiu passar por tudo isso sem desistir? Eu respondo, eu quase desisti. Sim, eu quase desisti. Teve noites que eu pensei em sumir, em deixar tudo para trás. Teve dias que eu xinguei Deus, que eu duvidei, que eu questionei. Mas tem uma coisa que eu nunca fiz, deixei de ir aos cultos. Mesmo quando não tinha ônibus, eu ia a pé. Mesmo quando não tinha força, eu ia de joelhos. Mesmo quando não tinha fé, eu ia porque a fé dos outros me segurava. Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas quebradas sendo restauradas. E hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não me tirou das provas, Ele me deu força para passar por elas. Deus não me fez rico, Ele me fez grato pelo pouco. Deus não me poupou da dor, Ele usou minha dor para salvar outros. O que eu diria para você, que está lendo isso agora? Se você está passando por uma luta que parece não ter fim, eu quero te dizer uma coisa. Deus não está surdo. Ele está trabalhando. Talvez não do jeito que você quer. Talvez não na velocidade que você espera. Mas Ele está agindo. Você está desempregado? Deus é provedor. Você está doente? Deus é médico. Você está sozinho? Deus é pai. Você está com medo? Deus é paz. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: ficar firme. Não deixe de ir aos cultos, mesmo quando tudo parece sem sentido. Não pare de orar, mesmo quando parece que Deus não ouve. Não desista de ofertar, mesmo quando o dinheiro é pouco. Não abandone a igreja, mesmo quando os irmãos falham. Porque Deus não desampara os seus. Hoje minha família está em paz. Minha esposa está saudável. Meu filho Pedro cresce vendo um pai que mesmo nas lutas não abandonou a fé. E o Lucas? Hoje ele é um instrumento nas mãos de Deus, resgatando outros que estão onde ele já esteve. Tudo isso porque um dia, eu decidi não desistir. E se Deus fez isso por mim, um homem comum, cheio de falhas que já pensou em jogar tudo para o alto, Ele pode fazer por você também. Não importa o que você fez. Não importa onde você está. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você der a Ele a chance, Ele vai transformar sua história. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.